Estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje com a gente, Francisco Quinis, é o Chiquinho da Padaria Quiquente. E antes da Padaria Quiquente era Chiquinho do quê? Da Mary? É uma história grande, né? Porque faz tempo isso, né? Primeiro era o Chiquinho da Roden, né? Que eu trabalhei 35 anos na Roden, então começou por lá, né? Chiquinho da Roden e tal, e depois desse meio tempo, depois eu entrei com a padaria, daí mudou o Chiquinho da padaria, né? Foi o Chiquinho do Rotary, o Chiquinho da CDL, assim vai, né? Cada lugar que tu passa, tu vai levando um pouco de história. E o apelido Chiquinho já é desde infância? Olha, a história é assim, ó, quando eu comecei a estudar no colégio aqui, foi em 1969, 70, por aí, bem no comecinho, eu era bem pequenininho, não sou muito grande hoje, né? Mas eu era bem pequeno comparado com os outros da mesma idade. Tanto que eu ia sempre o primeiro da fila. E teve vezes que eu tive que levar certidão para provar que eu tinha idade. Eu dizia, eu tenho 14 anos, mas tá pequenininho, tem 14 anos, né? E aí eu tinha essa história, temos da irmã Maria, da irmã Elide, no colégio aqui, eu tive que algumas vezes levar certidão para provar. Eles me chamavam de Chiquinho, porque eu era pequenininho, eu ia sempre no primeiro da fila. Começou por ali. Olha, e daí ficou, né? E o Francisco é de Salete? Eu sou natural de Itaió. Eu nasci em Itaió, vim para cá pequeno com meus pais, né? Eu tinha 7 anos, daí comecei a estudar aqui, na verdade, né? Então a minha família veio de lá em 69, né? Viemos morar para cá. E aí você falou da Roden, sua história de trabalho foi sempre na Roden? Sempre na Roden. Eu comecei na Roden S.A. em 1974, já com carteira assinada naquela época. Na S.A.? Na Roden S.A. Trabalhamos aqui na parte de fabricação de bobinas, um tempo na granja, que o seu Cornélio tinha uma granja ali, né? Trabalhamos aí na granja também, nos pastos, roçar pasto e cuidar das ovelhas. E depois fui para dentro da empresa. Isso jovem, Chiquinho? Jovem, adolescente, vamos dizer. Sim. Na época podia registrar a carteira com 14 anos. Sim, eu inclusive também fui com 14 anos. Né? Então eu com 14 anos, carteira assinada dentro da Roden. E daí depois nós fomos morar uma época lá no Jundiá, ficamos 3, 4 anos lá em cima, na fazenda da Roden também, plantando pinheiro, aqueles primeiros pinheiros que a Roden reflorestou lá naquelas épocas, né? Nós plantamos, nós podamos, nós cuidávamos das formigas e todo o tratamento dele, né? E ficamos lá em cima 4 anos. Eu parei de estudar um período, eu estava estudando aqui na 4ª série, e daí nós fomos morar para o Jundiá, eu fiquei até o final do ano aqui morando na Praça, na América, para completar aquele ano para não perder. Daí fui para o Jundiá, daí lá não tinha recurso na época, condições de estudar. Sim. Era para ir a Santa Margarida fazer um segundo grau, um ginásio na época, né? Mas daí, de Jundiá a Santa Margarida, dava uns 3 quilômetros, mas era a cavalo, 75, 80, por aí? Os anos? 1974. 74. 74 foi que nós fomos morar para o Jundiá. 77, final, nós voltamos daí. Sim. E aquele período eu fiquei sem estudar. Daí, quando eu voltei do Jundiá para cá, aí eu comecei, na Roden também, voltei lá pro Morro das Ovelhas, que eles falavam ali para cima da Roden, aquele morro lá, que era o Morro das Ovelhas, morava lá, e eu não estava estudando. Aí para mim entrar na escola, na época eu tive que frequentar o Mobral, que era um curso que tinha à noite, para gente pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, analfabetos totalmente, gente que sabia pouco e que tinha começado e parado, para concluir algum tipo de algum tipo de escolaridade, vamos dizer assim. Sim. Porque lá quem tivesse uma 8ª série era um doutor, vamos dizer, né? Então daí eu tive que frequentar o Mobral à noite no colégio aqui, junto com pessoas mais novas, mais velhas, de todas as idades, gente que sabia pouco, que não sabia nada, um ano para receber um certificado, para daí voltar lá e me matricular para voltar a fazer a 5ª série. Olha só. Daí eu não perdi nenhum ano, continuei na 5ª série, daí eu fiquei com uma diferença de 4 para 5 anos dos meus amigos de turma, sempre, né? Então, quando eu me formei, tipo, no 2º grau, o pessoal que se forma é com 14, com 15, 16, por aí. Eu estava com 18 para 19, né? Porque eu tinha aquela parada que eu dei ali, né? Sim. Mas graças, na época, o seu Cornélio, que tinha uma visão, eu sempre digo que ele tinha uma visão, né? Ele dizia, não, Francisco, tu tem que estudar, vamos te ajudar. Ele incentivou muito, né? E eu fui em função disso. Fui nesse Mobral, estudei, e depois daquilo eu me encaixei daí e fiquei estudando e trabalhando na Roden S.A. Daí lá dentro da bobina, pregar bobina muito tempo, depois carregar caminhão de bobina, caminhão de taco, as madeiras que ia para São Paulo, Rio de Janeiro. E era tudo... O pessoal naquela época não tinha máquina, era tudo... Tudo no braço, como tudo se no diz, braço? né? A maioria, tudo no braço. Tinha serra para cortar madeira, aqueles corte bruto, vamos dizer assim, né? Sim. Mas o restante era tudo, pregar bobina, aquela marreta de ferro, pregar, tudo pregado assim e tal, segurar o prego aqui. Depois veio as pregadeiras, né? Ficar até assustado, né? Mas já começou
começou a vir na nossa época, né? Sim. Mas bem no início era tudo no bruto mesmo. Sim, assim, Chiquinho, né? você fala bobina, era a produção de bobina fazia. Produção, carretéis de bobina que era usado, hoje a gente já tem outros materiais, que eles usam plástico, PVC, fibra, sei lá, né? Sim. Para as empresas de cabos elétricos, de outros cabos, que aqueles carretel de madeira tinha desde carretel pequeno, e tinha carretel gigante de 2 metros de altura, que era formado com madeira, fazia o carretel mesmo, né? E aqueles cabos eram enrolados ali, né? Essas empresas enrolavam, e depois essas obras de construção, de instalações de redes elétricas, tu via essas bobinas, carretéis por aí. Puxa, E bem naquelas épocas tinha acho que 2 ou 3 empresas no Brasil que a gente sabia que fabricava. Mas era tudo no bruto, com máquinas, sim. que o seu Samuel Roden, que fez as máquinas, inclusive, caseira, né? Mas que fazia os furos e as posições que precisava para montar o carretel. Olha só, né? E daí carregava alguns montados, alguns desmontados, e nas fábricas em São Paulo e Minas Gerais, no Recife, tinha os 4, 5 estados, Porto Rio Grande também, né? Que comprava essas madeiras para transformar em carretéis, para depois enrolar cabos e fios e coisa, né? Sim. E aí você foi seguindo na empresa? Fui seguindo lá, 74 comecei lá e continuei. Depois eu fui promovido para o almoxarifado, mas era tudo também com Cardex na mão, não existia computador, nem falava, malmente calculadora, né? Que tinha na época, né? Então todos os registros que vinha, tudo anotado, tudo com caneta anotado, nota fiscal, lançar uma por uma, nota, produto, item por item, tudo, colocar nas prateleiras, fichinha na prateleira também. Tem que ter uma letra boa. Uma letra uma fichinha lá, e lá tem o nome da mercadoria, tem 10 peças, quando entrega uma, menos 1, saldo 9. Tudo na mão, tu ia lá na prateleira, pegava a fichinha, já estava o resultado lá. Puxa. E depois tinha um padrão que era o Cardex, que chamava um arquivo daqueles físico grandão, que tinha todo o fichário ali dentro para tu ter o controle, né? Então eu trabalhei uns 3, 4 anos ali. E depois, daí eu fui promovido para o escritório. Trabalhar no escritório era o sonho de todo mundo naquela época, né? Isso, dentre as pessoas, quem conseguisse um serviço no escritório, era um cargo assim muito almejado, porque poucos conseguiam, né? Isso lá pelos anos 80, por aí? Já? Por aí, perto dos anos 80, que 74, 77 eu voltei. Era 80, 81, por aí eu já estava no almoxarifado. Olha só. Daí eu fiquei no almoxarifado ali há uns 3 anos, 4. Depois, 82, 83 para frente, já fui para o escritório, trabalhar no departamento de pessoal, parte de segurança, essa parte de entrevista com pessoas, e fazer a folha de pagamento para o pessoal também, né? E era aquele sistema também, cartão ponto, batido daquela catraca ali, daí tinha que ir lá pegar dia tal, 4 horas, dia tal, 6 horas. Tudo manual. Daí depois pegar na máquina e digitar. E era quantos funcionários que tinha na horas, época? vezes 2 por hora, o valor, tudo, a quantidade de hora, vezes o preço por hora, o valor. Depois tu somava de um funcionário. Nossa. Depois no final tu tinha que somar dos 200 e poucos, fechar a folha total. Era 200 e poucos na época? 230, uma coisa assim, né? Nossa. Somar um por um. E fazer o contra-cheque, tudo na máquina. E no tempo era aquela máquina, depois veio a máquina elétrica, né? Tu só batia em cima, só que daí tu tinha a prática, tinha que usar todos os 10 dedos, senão tu não vencia, né? Sim. Que a gente na época fez o curso de usar, antigamente sim. tinha, né? Hoje em dia tu não vê mais isso, né? Sim. Mas a obra Coping fazia curso de datilografia, que era daí que tu aprendia a usar tudo, né? Então a gente passou por isso naquelas épocas, né? E não tinha... Telefone, só tinha o telefone fixo nas empresas, né? Uhum. Depois apareceu, tinha o fax, né? Que tu passava os pedidos pelo fax, tu enfiava dentro do telefone, quer dizer, no aparelho, e passava por aqui, daí naquele momento passou aqui, saía lá pro cliente, para aquele que tu tinha mandado, tinha que digitar no... E depois tinha o Sedex também. Foi evoluindo aos poucos. Foi evoluindo, devagarinho. Tinha aquele tempo do mimeógrafo, que eu tinha que passar aqui com álcool, né, por dentro aqui, tu escrevia no papel, a mão passava o mimeógrafo para tirar cópia, para reproduzir, né, mimeógrafo, tudo aquilo a empresa tinha na época, né, dos anos 80, por aí, né, mas quando foi 90 para frente, daí começou assim devagarinho, mudar devagarinho, a gente diz, né, mas sim. Rapidamente começou a vir as coisas, 90 aí, se eu não me engano, acho que foi em 90 que veio o primeiro computador, que até nós tínhamos usado assim... Pesadão, grande. Roden 90, nota 100, porque veio o computador para Roden, né? Mas daí tu digitava ali as folhas de pagamento e tal, e daí tu deixava lá e ele ficava calculando, ficava piscando assim, né? Ficava 5 minutos, calculava tudo, né? Para todo mundo. Meu, que velocidade, né? Tu calculava assim, né? Hoje, para 200 funcionários, hoje tu tem 1000 funcionários, tu digitou ali, tu só diz, confirma, instantâneo, né? Mas naquela época demorava 4, 5 minutos, não sei até mais tempo, mas nós achávamos o máximo aquilo, né? Mas não era que hoje tu só digita o nome e os dados,
Eu tinha que digitar algumas coisas, tinha que somar, fazer uma soma antecipada e informar ali para ele saber e calcular. Era diferente, né? E naquela época tinha uma parede com os cartão, não pegava os cartão para bater lá? As caixinhas. Caixinha numerada, né? Numerado, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquelas fileiras do lado de cá. Daí tinha o número, tu batia, do lado de lá, botava no mesmo número. Quando tá trabalhando, o cartão tá pro lado de lá. Quando não tá trabalhando, tá pro lado de cá. E daí todo mês, quando fechava o mês, tu tinha que trocar aquele cartão e bater a máquina, o nome das pessoas e tudo mais. E esse era o seu trabalho? O meu trabalho, que eu fiz isso vários e vários anos, isso. E teve época de ficar à noite, porque tu não vencia fazer durante o dia, fazer aquelas contas, calcular tudo, conferir, fechar. E daí tinha que recolher o fundo de garantia, né? Daí sobre o valor, 8%. Tem que calcular na calculadora, 8%. Faz de novo, vê se fechou e tal, né? Então é tudo na máquina. Tu digitava ali e tinha que fazer a conta. Hoje tu joga no computador, tem a forma, ele te diz pra ti, tu paga, vai pra frente, tu acredita nele, tu nem discute, né? Sim. Mas a gente... E quando não ia trabalhar o funcionário, daí tinha que também anotar? Tinha que também. Daí o cartão não tá batido, todo dia de manhã, por exemplo, assim, ó, o cartão fica bem pertinho da sala do departamento pessoal, né? Sim. Então... Logo depois que chegava, que tinha dado horário, tu vai lá no cartão ver. Os cartões que estão pro lado de cá, que não bateram. Tu olha ali, recolhe tudo e fica no DP. Daí daqui a pouco um vem aqui porque ficou doente, vai no médico, vem com atestado, marca atestado. O outro não veio, outro dia vem trabalhar porque não veio. Faltou. Falta, tu escreve falta no cartão. Daí no fim do mês, quando pega o cartão, o atestado a empresa paga, falta, tu desconta, e tem que na hora de descontar, tem que lançar para descontar. Era tudo manual, mas era anotado tudo, né? Ô Chiquinho, e naquela época mudava pouco funcionário? O pessoal, era difícil mudar assim funcionário? Hoje a gente sabe que muda bastante, Muda né? bastante, naquela época mudava menos. Porque aquela época... É mais difícil para conseguir um emprego. Mais difícil para conseguir, e era a cultura diferente, porque nós estávamos vindo numa época assim, da civilização mais antiga, né? Sim. E também aquele estilo família. Tu começava a trabalhar, tu tinha uma empresa como uma família. Daí tu defendia, tu não pensava em sair. Sim. Eu lembro, quando eu comecei, eu pensava assim, ó, quando eu comecei, eu já pensava, eu vou me aposentar na Roden. Tu pensa, e aposentar 30 anos de trabalho, né? Mas quando começa, era o pensamento do pessoal na época, de querer ficar, de não querer sair, né? Sim. E hoje não, hoje então... Ele está ali, qualquer proposta, tu não tinha informação. Hoje tu tens informação do mundo inteiro, de todo quanto é lugar, de canais aí, informação, e aquilo te deixa mais, assim, alerta, que pode ter coisa diferente, coisa melhor, experimentar coisa diferente, né? E na época não tinha isso ali, né? Sim, e às vezes até chega oportunidades também hoje, né? Já pela internet, né? Sim, pela internet. Hoje é uma época, assim, muito diferente também, tão pouco tempo, né? Sim. A diferença que teve nessa parte de mudanças, assim, é... gigantesca, né, comparada àquela época com hoje, né? E já tinha casas também disponível para os colaboradores na época? A empresa É. tinha, era eu que cuidava disso na época lá da Roden S.A., né? A empresa tinha coisa de mais de 50 casas, inclusive comprou a vila aqui de São José, que era dos Redler. Sim. A Roden S.A. comprou no tempo que eu estava lá, e daí lá foi alocado funcionários que vinham para trabalhar, que não tinham casa, moravam lá. E era nós que coordenava lá, que cuidava, né? Eu era o responsável, acompanhava. Tinha um pedreiro que levava lá para ele fazer os concertos, fazer um fogão, fazer um forno. Naquele tempo todo mundo tinha um fogão a lenha, todo mundo tinha um forno para fazer o pão, né? Hoje em dia ninguém mais faz isso em casa. Naquela época tinha casinha, tinha um forno, tinha um fogão, interessante. E a firma que fazia deixava lá colocadinho para o pessoal, né? E a gente acompanhava, que era o serviço que competia ao recurso... Na época se falava em departamento de pessoal, né? Nem tinha o termo recursos humanos, que ele veio uns 10, 15 anos depois. Puxa. Não se falava, né? Hoje já fala em gestão de pessoas, vai mudando assim, mas o serviço é aquele mesmo, né? Só que de forma diferente, né? E na época já tinha Roden Artefatos? A Roden Artefatos, se eu não me engano, ela começou acho que no 75, por aí que eles começaram com a divisão. Eu não tenho bem precisão dos dados, mas... Sim, mais ou menos. Mais ou menos por aí, né? Nos anos 70 que eles fizeram a divisão. E daí, entre eles, decidiram a família do Samuel com a do seu Cornélio, né? A da Artefatos era a família do Samuel. E a S.A. com a família do seu Cornélio. Então, devagarinho, eles foram fazendo a divisão de máquinas, equipamentos e propriedades e coisas, e foram levando para cá e para lá, para separar totalmente. Me parece que em janeiro de 79, se não me falha a memória, foi o início oficial com documentação, com registro, que começou Roden Artefatos de Madeira, tal, em 79, né? Sim. Mas ainda ali, por vários anos ainda, a Roden S.A. era mais forte, porque era a matriz, vamos dizer, na época ainda, né? Era a matriz, era lá que a base era toda ali, né? Mas daí depois, acho que nos anos 90,
91, ainda que a SA ficou campeã nacional de qualidade, ainda era mais forte que a Artefatos. Foi nos anos 90 ao 2000. Naquele período que a Artefatos deu aquele salto, que teve uma visão estratégica, que deu uma mudança e começou a crescer, e ela foi alavancando, e até hoje a gente vê que está num caminho de prosperidade, né? Sim. Mas aí você fala da Roden SA, mas você foi para Artefatos depois? Eu trabalhei na SA até 97. Daí em 97 a gente já via que a Roden SA estava com dificuldades, já tinha assim, sim. já estava assim com a situação mais difícil, e eu fui para a Roden Artefatos. Trabalhei até final de 97 na Roden SA. Depois eu entrei em janeiro de 98 na Roden Artefatos e fiquei lá até 2011, né? Daí me aposentei, somando das duas Roden. Fazendo a mesma função que fazia na SA. A mesma função de departamento de pessoal, só que depois ali abrangeu um pouco mais. Daí teve uma época que eu peguei gerência de produção, também a área administrativa, que era maior, né, ali já. Daí toda a parte administrativa compreendia o escritório, eu era assim, o responsável, né? Sim. Perante a empresa, eu que coordenava os trabalhos deles, né? Então, por alguns anos. E né? aí você trabalhou na Artefatos, então, em torno de 14 anos? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Por aí, em torno eu estava já fazendo os cálculos aqui enquanto você falava. Por aí, foi em torno de 14 anos por aí. Sim. Daí eu saí em 2011, pela metade de 2011, e de lá para cá eu tô na padaria cuidando das minhas coisas e também no sítio, né? Sim. Mas assim, tudo que eu assim aprendi profissionalmente foi nas empresas, né? Na Roden. E o mais forte foi na Artefatos, que a Artefatos sempre investiu em treinamento, em capacitação, em preparação das pessoas, né? Sim, e em tecnologia também. E tecnologia também, né? Sempre vendo as tecnologias melhores, as coisas melhores, os recursos melhores para tu poder trabalhar, te dando melhores condições, porque eles são empresas que eles acreditaram na mudança, Sim. que a mudança estava vindo, mas tem gente que pensa, não, vamos fazer sempre como eu fazia, mas a gente sabe, nós também, no particular, as coisas mudam, tem coisas que não adianta tu querer teimar contra a mudança, né? Tu tens que te ajustar com a mudança, o que ela serve para ti, né? Sim. E a Artefatos, na pessoa do Lino, na época, ele tinha essa visão e ele foi atrás e pegou gente capacitada, uma equipe boa e foi delegando responsabilidades e deixando trabalhar, e a empresa foi expandindo, foi crescendo, e vários cursos, treinamentos e capacitação, assim, bastante naquela época, e hoje continua, a gente sabe disso, que a gente mora aqui, acompanha, assim, mas com menos... mais indireto, mas tu fica sabendo um pouco também. Mas a Roden Artefatos sempre teve essa visão, né? E uma trajetória sua, Chiquinho, hein? Puxa, são 35 anos de trabalho, assim, dessa forma ali, né? E sempre nessa parte das organizações, das festas das empresas, né? O tempo compete ao RH. E aqui é lugar pequeno, empresa familiar, por exemplo, né? Então, 1º de maio, essas festas de final de ano... Tudo a gente que trabalhava, que coordenava junto com o pessoal, com as pessoas da época, né? Com os funcionários e familiares, né? E depois também começou nos anos 80 e pouco, 90, o Senai começou nas empresas aqui trabalhar para incentivar para melhoria de qualidade. Eles implantaram os GPQ na época, eles falavam Grupos de Produtividade e Qualidade. Porque aí eles viam que comparado lá fora com o Japão e outros países, o Brasil estava muito atrasado, né? Principalmente na madeireira. E o Senai, em todo o estado, começou a trabalhar fortemente. Sim. E na SA também, que era a empresa mais forte de Salete, Artefatos também já tinha, foi nos anos 90, né? Artefatos já existia, e também já tinha na Artefatos, e daí eu coordenava esses grupos também, que era grupo de pessoas que faziam reuniões, e quando tu via, lá tem um problema, que lá não funciona bem. Aquele grupo lá do trabalho discutia e sugeria o que fazer para funcionar bem. Tirava um pouco da mão do dono da empresa, e as pessoas que sentiam a dificuldade ajudavam a dar ideias, né? Sim. Eram sugestões e eram premiadas as sugestões. Prêmiozinhos, às vezes uma caneta, uma camiseta, um boné, sei lá, uma coisinha assim, né? Mas um incentivo, né? Então, com esses prêmios ali, nós estávamos 4, 5 anos trabalhando, e nós da Roden SA, na época, nós fizemos um projeto ali, ó, ficamos o primeiro campeão nacional de produtividade e qualidade. Puxa. Em 1991 foi isso. Na época, então, primeiro faz uma competição a nível de Alto Vale, foi feito aqui em Salete, daí nós ficamos campeão. Daí vem mais empresas do Alto Vale todo, 7, 8, 10, não lembro agora a quantidade, mas do ramo todo madeireiro. Que participa, que tinha esses grupos participavam, nós ficamos em primeiro lugar. Puxa. Aí fomos classificados para ir a Florianópolis. Fomos lá em Florianópolis, na caravana da Roden, daí tem que apresentar o que tu fez, como é que era antes, como é que era depois. Daí fomos lá, apresentamos, primeiro lugar. Agora vamos, daí todos os estados faz, né? Vamos para Brasília daí agora, né? Daí para Brasília como é que era?
botar um vídeo, né? Mandar um vídeo do projeto, do que era, do que tu fez e o resultado que deu. Você vê como é que era naquela época, aqueles vídeos cassete, com as fitonas grandona, né? E eu e o Sandro Manes, meu compadre, inclusive, né? Com uma filmadora que nós tínhamos comprado de prêmio, que nós tínhamos ganhado aqui na região, compramos uma filmadora que a Roden autorizou. Nós mesmo, né, fomos gravando, fomos montando, fazendo montagens e montamos aquela fita e mandamos para Brasília e nós ficamos em primeiro lugar no Brasil. Olha. De 780 empresas que estavam... Tem revistas, tem coisas que eu tenho guardado em casa, que tem todos esses históricos aí, né? Sim, sim. E daí nós fomos a Brasília, daí foi o senhor Cornélio, falecido, o Afonso Rode, falecido, o César Mai, e mais o Vilmar, e eu. Junto com os 4 diretores, fomos lá receber esse prêmio de primeiro lugar no Brasil, né? Na época, era a época do Collor, presidente da República, que tinha aquela briga com os empresários, que ele chamou o Fusca de carroça, foi meio pro pé dali, e meio que discutiu com os empresários, e ele não veio na cerimônia. Mas daí veio o ministro da Economia, que era o Marcílio Marques Moreira. Ele que entregou o prêmio para nós, né? Então nós fomos lá, visitamos Brasília, as repartições e tudo mais, e coisa, né? Em função disso, a Roden teve aquele destaque naquela época, né? Em 1991, foi em novembro de 91. Puxa vida. Um trabalho feito ali dentro. Tu imagina se fosse hoje, né, esse trabalho que você fazia no seu departamento há 40 anos atrás, né? O pessoal que trabalha hoje, né? Se fosse fazer naquela época, né? Lembrar ou até ver como é que era, né? O trabalho, né? A diferença, né? A evolução, né? Porque nós trabalhávamos sem tecnologia, né? Nossa. Então tu tinha que hoje tu pensar na agricultura, né? Lá tu com uma enxada, tu tinha que fazer o que faz uma máquina potente hoje, mais ou menos assim, né? Sim. E lá nós também, na época era assim, aquele feijão com arroz, tinha aqueles mecânicos lá caseiros que cortava aqui, soldava aqui, fazia lá, ia fazendo adaptações e fazia mecanismo para melhorar aquilo que já tinha. Porque era tão arcaico que qualquer mudança melhorava um pouco. E melhorar um pouco. Hoje não, com estudo, com engenharia, daí tem programas que simula aqui, simula ali, que pouco eles juntam, então tu faz de uma coisinha desse tamanho, tu faz um elefante, né? E lá não era mordidinha por mordidinha, né? Vai caminhando e vai fazendo essas pequenas mudanças que ao longo de 4 ou 5 anos foi uma transformação, assim, dentro do conceito da Roden, né? A participação das pessoas, que até então daquele sistema. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Faz assim, faz tal. E daí mudou esse sistema, né? Por quê? Quem trabalha participa também, né? E há todo um histórico hoje, né? Facilidade na internet para o próprio colaborador que vai contratar, tudo, né? Tudo. Tu quer contratar, tem simulação, forma de fazer pesquisa, de fazer entrevista, o que perguntar, como perguntar, e a resposta tu joga ali, ele já vai te dizer se tá bom ou não tá. E lá atrás tu tem que fazer isso tudo. Não tinha recurso nenhum, né? Bom, internet nem tinha. Computador veio nos anos 90 para frente, mas só um para o departamento pessoal e para mais ninguém, né? Para fazer a folha de pagamento, né? Tanto que depois, até só para completar ali, ó. Daí no ano de 93, eu fui convidado pela Roden para implantar a folha de pagamento no computador lá no Mato Grosso, que a Roden tinha lá na Cláudia. Tinha lá a empresa que eles faziam ainda nós só fazíamos no computador. Cláudia, município? Município de Cláudia, para frente de Sinop, né? Daqui lá dá 2.700 quilômetros, me parece. Nossa. Uma coisa assim, 3 dias de viagem, né? Aí tu vê, naquela época, assim, as loucuras que a gente fazia, e hoje tu olha assim, mas eu não faria isso, né? Mas eu fiz, né? Então, na época, eu saí daqui, eu vi o Mar, nós conversando, ele disse, lá precisava implantar, tu vai lá. Daí eu disse, se tu me pagar a despesa toda, eu vou com a família, pego férias. Tu paga só a despesa, para minha viagem, alimentação, hotel e tudo, eu vou com a família para lá e faço esse serviço lá. Topou, rapaz, e ele fizeram a reunião, falaram, não, pagamos, tá bom. A Priscila tinha 5 anos e a Fabíola tinha 2 anos. Nem bem 2 anos ainda, já pensou? Saí com um carro que na época não tinha nem celular, GPS também se fala, era um mapa 4 rodas, que tem aquele risco vermelho mais grosso, é esse que eu tenho que ir. Esse risco, mas eu tenho que saber qual é a cidade, tal. E vai indo. Então nós passamos na balsa em Guaíra, que nem tinha ponte naquela época, né? Passamos na balsa, passamos Dourado, daí dormimos Dourado, depois fomos até Jaciara, dormimos lá. A outra noite fomos em Cuiabá, e o Vilmar saiu 2 dias depois de avião, e nós pegamos ele em Cuiabá, ele foi com nós para frente até lá dentro na Cláudia, e eu fui lá instalar o programa da folha de pagamento, né? Daí ficamos 3 dias lá, eu e a América, as crianças, não tinha energia elétrica, era da empresa. Daí na casa ela tinha porque era da empresa, mas no restante ninguém tinha energia, né? Só durante que a empresa tinha energia. Daí nós ficamos lá aqueles 3 dias e fiz a instalação da folha, fizemos os testes lá e coisa outra e tal. E depois viemos de volta para casa. E o carro, o que era? O carro era meu.
Eu fui com o meu carro. Mas não, qual que era o carro? Você Era lembra? um Fiat Premium. Fiat Premium. Comprei um Fiat Premium em Blumenau, usado, claro, né? Fazia, Sim. não sei, acho que um meio ano, coisa assim. Vamos de Fiat Premium. E fui com ele para lá. Chegou ali para perto na região do Mato Grosso, não sei que região, porque eu não conheço ainda até hoje muito bem, né? De repente, eu escutei um barulho, soltou a peça, a lâmpada dele, né? Soltou. Daqui a pouco parei numa polícia, pedi informação lá, e o cara, ó, a lâmpada aqui tá tal, não sei o quê. Daí, não, eu vou trocar. O cilindrinho inteiro, que é a lâmpada e coisa, né? Daí, quando eu peguei o Vilmar em Cuiabá, lá em Sinop, nós paramos numa concessionária da Fiat, né? Daí o Vilmar disse, vamos lá. E trocamos aquela lâmpada inteira, completa ali, né? Para continuar a viagem, né? E depois... E as pesadas pequenas, a pessoa em 4, né? No carro. Aí fazia um tapetão assim no fundo, parelho, banco, com roupa aqui. Daí as duas deitavam uma cabeça pra lá e outra pra cá. E os pés entreveram. Uma nem 2 anos, outra 5 anos, né? E fomos e voltamos. 3 dias pra ir, 3 pra voltar. Que experiência, hein? É uma coisa assim, tô olhando hoje, a gente não, tô olhando assim, não dá coragem, né? Mas na época, tu faz e vai aquilo pra um passeio também. Sim, e vou embora. Não conhecia nada. Passar na balsa, botar o carro assim da balsa, vai naquele rio, daqui a pouco tu sobe o rio para todo lado, a balsa tá indo, né? Chegamos lá, desembarca, agora o risco vermelho, né? Pegar o risco vermelho e seguir viagem, até Dourado. E tem que chegar antes da noite, porque tu escurece, tu vai, como é que tu vai fazer, né? Sim. Então lá, né? E assim ia, né? Daí, na volta, já não sabia nada, já era atrapalhado, e na volta voltando pro São Paulo ainda, né? Voltando por Presidente e Prudente, só que não tinha balsa, né? Presidente e Prudente, pega a 116, desce a serra e vem embora, né? Que nós saímos de lá quinta-feira, nós tínhamos que chegar aqui sábado, porque domingo tinha missa no Rio Herta, e nós tínhamos que ir lá na missa no Rio Herta domingo. Então esse era o nosso objetivo quando saímos lá da Cláudia. Olha só. Domingo, missa no Rio Herta. Então, era o padre Francisco Lickman, e eu fui ministro com ele muito tempo da Eucaristia, né? Sim. E daí ele estava para Belo Horizonte, e ele veio fazer uma missa no Rio Herta, e ele me convidou, pediu, para mim estar na missa dele, e eu estava lá no Mato Grosso. E você lembra que ano que era? Isso era em 93. 93. Fevereiro de 93. Puxa. Foi o mês que nós fomos lá para dentro, lá para Cláudia. E de época de chuva lá também, né? Daí pegamos chuva ali de Sinop para dentro, chuva, daí chove lá. E a única vez que você foi ou voltou? A única vez que eu fui lá, foi naquela vez, em 93. E daí tivemos que chegar chegamos sábado, meia-noite, morava aqui no Morro, perto da firma, né? Meia-noite, chegamos em casa, dormimos de manhã cedo, 8h30, missa do Rio Herta. E fomos lá na missa, que era o nosso compromisso, Sim. né? E na estrada deu enchente, nós tinha barreira, tinha desvio aqui em Jaraguá, por aquelas regiões aqui. Mas sem GPS, sem celular, nós tínhamos que ir naquilo que alguém falava, tu tinha que acreditar aí, né? Ele parava, perguntava. Sim, aqui, para chegar em Blumenau, Guaramirim, por aí, tinha um lugar que desbarrancou, tinha um carro de baixo soterrado e não passava, daí tinha máquina trabalhando, daí paramos, tinha fila de carro ali, daí ficamos um tempo até liberar, daqui a pouco vem, aqui em Apiúna tinha rompido a 470 também, daí tinha um desvio, então todas essas coisas assim, né? Mas fomos vindo, meia-noite chegamos em Salete. Então é assim uma história, assim, a coisa... Mas na época não tinha muita escolha, né? Outro encara e vai, outro fica sentado esperando as coisas acontecer, né? Uma grande aventura. Uma grande aventura que com criança pequena hoje nunca mais. E ainda para piorar, quando eu estava voltando lá de dentro, a Fabíola, pequenininha, né? Tava com febre. Daí paramos em Lucas do Rio Verde, que é uns 100 e poucos quilômetros, não sei a distância, para lá de Cuiabá, né? Paramos lá na farmácia, daí o farmacêutico disse... Pode ser malária. Talvez, não é suspeita de febre. Sim. Vocês vão para onde? Lá para Santa Catarina. Mas faz o seguinte, vocês vão dormir onde? Vão dormir em Cuiabá. Então faz o seguinte, se amanhã cedo, quando vocês levantarem, se tiver com febre ainda, vocês não devem seguir viagem, eu disse. Mas por quê? Porque lá para baixo não existe tratamento da malária. O tratamento é só para cá. Se tu vai para lá e depois tem malária, tu vai ter que voltar aqui. Naquela época não existia o tratamento da malária para cá, né? E daí assustou nós, né? E de nós ali, se grudamos em São Pedro e São Francisco, que todos os santos que tinha, né? E fomos rezando e tal. E vamos, então agora fazer o quê? Tomou remédio, viemos, até Cuiabá. Aí de noite, de hora em hora, médico termômetro, coisa e tal, né? Coisa, a febre não baixava direito. Chegou de manhã, não tinha baixado ainda, tomamos café. Acho que o normal, acho que é 37,5, estava com 39 ainda, né? Mas nós, assim, botamos fé, assim, acreditamos que podia melhorar. E peguemos embora e baixou e deu tudo certo, graças a Deus, né? Não deu problema. Mas deu um susto em nós ainda. Imagina. Além de nós já estar meio perdido, assim como diz, num lugar que tu não conhece, tinha mais aquele empecilho, mas graças a Deus não tinha nada, viemos embora, deu tudo certo. Mas foi uma aventura e tanto, né? Sim. Que tem, o cara nunca esquece, né? Então faz 93 é 31 anos, né? Sim, 31. 31 anos. Essa história de que eu fui lá.
Mas E lembra bem, né, Chico? nitidamente, que eu gosto assim, que tem fatos na vida da gente que Sim. são... Que é marcante, né? Fica gravado ali, é que nem uma coisa lapidada que está Sim, aqui, não sim. sai, né? Tem coisa que é meio rápida, passou aqui, depende do fato, ele te elimina, substitui, né? sim. Mas tem coisa que não substitui. O arquivo está lá dentro e não sai daquele arquivo, né? Então foi uma viagem, assim, uma semana que dá um longa-metragem, vamos dizer assim, né? E aí, como surgiu a compra da padaria Aqui Quente? Já estava aposentado? Não, eu não estava aposentado ainda. Eu estava trabalhando na Roden, eu estava recém me formando. Em 2005 eu fiz a minha formatura, né? Que em 2001 eu comecei a fazer administração, né? Eu tinha segundo grau, estava 18 anos fora de aula, trabalhando na Roden, né? Puxa. Fui fazer administração de empresas em Taió, na época, né? Daí, tanto que começamos lá no seminário, nem tinha o campus da unidade aqui, lá no seminário, né? Daí começamos a fazer ali, fui fazer, terminei a faculdade e apareceu esse negócio, que o Udo, meu cunhado, era dele, queria ir embora. Estava indo embora para não sei o quê. Ele colocou a venda para muita gente e a Mary trabalhava lá já na padaria com ele, era funcionária dele, né? Então ela trabalhava lá. Sim. E daí ofereceu um tempo e ele queria ir embora, queria ir, mas nunca tinha passado pela nossa cabeça de comprar a padaria. Tanto que não tinha nem condições, né? E eu trabalhava na Roda e tal. Aí quando foi um dia, daí a Mary me disse, ó, o Udo ofereceu para nós a padaria. Eu disse, mas ele quer receber também? Ele quer dinheiro? Porque nós não temos dinheiro, né? Daí ela disse assim, ele ofereceu porque ele botou placa e tudo, mas não conseguiu vender e eles querem ir embora, né? E daí eu disse, mas tu gostaria? Daí ela disse, pode ser. Eu disse, então vamos conversar. Nós, a Priscila Fabíola faz 19 anos, vai fazer 20 agora, nós temos uma padaria, né? Conversamos nós quatro, as duas, era pequenininha ainda, né? Quer dizer, adolescente e uma quase criança ainda, né? Vocês têm que ajudar, né? E o Micael era criancinha ainda, né? Sim. Se vocês ajudarem, que o pai vai ficar na empresa, na Roden ainda, né? E vocês junto com a mãe concordaram. Daí nós compramos em 2005, então, a padaria. Fizemos financiamento, pagar em 5 anos. E daí, claro, trabalhamos. O nome ficou o mesmo? O nome ficou o mesmo, O né? local é o mesmo? O local era o mesmo. Que o Udo, quando começou a padaria quente, ali no qual Luiz de Souza tem um escritório. Começou ali, o Udo e a Ivanir. Foi uns anos antes, eles começaram ali. Sim. Depois eles compraram essa lá, né, que nós temos hoje, do Leonardo, né? Sim. E daí quando nós pegamos já estava lá, daí, né? E depois que ele fez a lanchonete... E aí você comprou a padaria, mas comprou também toda a estrutura, já tudo? Primeiro nós alugamos, pagava aluguel, e compramos o negócio, vamos dizer, né? Sim. Vamos dizer, a conta Mas era propriedade de quem ali? A propriedade era dele. Ah, era dele. Já era do Udo, né? Aham. Só que daí o Udo e a Ivanir eles estavam juntos, depois dois separaram, ficou para cada um, daí nós Sim. compramos a parte dela, que ficou para ela, daí ela vendeu para nós depois, né? Mas na época nós começamos pagando aluguel, E já era 2 pisos, que nem já era hoje? 2 pisos, Sim. e daí o Jonathan morava em cima, que é o filho deles, morava em Sim. cima e nós tinha padaria embaixo. Aí foi depois que daí a Ivanir então veio falar com nós, eu quero vender aí, vocês não querem comprar? Aí, bom, negociamos, fizemos mais um financiamento, não tem dinheiro, né? Então na época nós entramos e pagamos um monte de juros, né? Sim. Porque não tinha outra alternativa, né? Mas tu fazia conta, não, eu consigo pagar. Só que eles conseguiram pagar uma coisa que é 100, que a pouco tu paga 200, vamos dizer, quase, né? Por causa de juro. Mas não tinha outro caminho, né? Tu não tinha dinheiro para comprar, né? Daí nós financiamos ali e compramos, daí ficou nosso. Aí depois, então, a gente reformou e ajustou Sim. e tal, né? E aí você continua na Roden por quantos anos? 2005, Com a padaria e continuou na Roden? na Roden até 2011, até 2005, 11, mais 6 anos ainda, né? 6 anos, América, as meninas, sozinha ali, fazendo praticamente, resolvendo as coisas, né? Porque daqui a pouco dá problema de mecânica, problema elétrico e coisa outra e tal. Durante o dia, o meu compromisso era com a Roden, né? Sim. Quando eu chegava em casa, não, agora tem que fazer isso, tinha isso, pendente, que a parte financeira, a parte de controle, eu sempre fiz à noite em casa, quando eu voltava, Tinha né? esse teu auxílio Eu aí. tinha toda essa parte, eu sempre fiz a parte administrativa, né? Que nós combinamos isso, né? Sim. Então eu sempre fiz. Mas a parte operacional, lá na prática, tanto aí no balcão, na frente, tudo era a Priscila ficava na parte da frente, a Mary e a Fabíola lá atrás, e com os funcionários, né? E daqui a pouco vem mecânico, vem eletricista, vem encanador e coisa outra, e eles estão ali. A gente ajudava a decidir junto e encaminhar, Sim. mas no dia a dia elas que ficaram ali durante 6 anos. Chiquinho, como é que você destaca do início, quando você assumiu, para hoje? O que mudou, assim, a evolução que teve desses anos todos? Assim, claro que era um resumo, até porque deve ter muitas mudanças e inovações, né? Na padaria você Isso, diz? na padaria como um todo, né? É que a gente vê assim, ó, porque a padaria, lugar pequeno, há muitos anos atrás, tudo mudou, né? A padaria também, há 20 anos atrás, tinha uma outra cultura
do que fazer em padaria, né? Sim. Então, um diferencial que a gente faz através que a Priscila, a própria Mary, hoje a Fabíola também, né? Que acompanha muitas redes, hoje tem as redes sociais, na época tinha pouquíssimo no início, há 20 anos atrás, né? Sim. Mas acompanhando as modernidades, as coisas diferentes, tanto que nós sempre participamos, tem uma feira em São Paulo, que é uma feira da América Latina, aqui, né? Olha só. FIPAM, Feira de Padaria. Produtos, matéria-prima, logística, tudo que tu pensa de padaria, de mercado, de alimentação, né? Tem nessa feira. Eu e a Mary fomos por vários anos nessa feira, então lá tu vê coisa diferente. Ah, uma máquina diferente, um produto diferente, uma mistura diferente, uma embalagem diferente. Então a gente investiu nisso aí também, né? E sempre investindo. Sempre investindo, sempre vendo, daqui a pouco trocando ideias. E a gente também tem uma parceria grande, porque a gente tem assim, uma reciprocidade. De vez em quando tem pessoas, clientes nossos que vão fora, compra, vê produto diferente, né? Eles trazem um pedaço. Ou aqui, eu trouxe para ti, eu comprei lá em tal lugar, em Dayal, não sei o que, uma coisa diferente. Daí a gente degusta, observa, vamos fazer também. Então já fizemos alguma coisa dentro dessa linha, né? De clientes nossos que vão fora, vejam coisa diferente. Se vocês colocassem isso, daí a gente faz o teste, claro, né? Se emplaca, porque não adianta tu fazer um item, dois, tem que ser uma quantidade que compensa, né? Mas a gente tem várias vezes que foi feito de pessoas que trazem sugestões, né, também. Sim. E o mix de produtos são vários, né, hoje, né? São também vários, mudou bastante isso. Bastante. Né? Isso eu nem sei dimensionar, vamos dizer assim. Naquela época, vou te falar, se tivesse, talvez, vamos dizer, 15, 20 tipos, não sei também, posso estar errado, né? Mas nós fizemos mais de 100 produtos diferentes, de coisas diferentes, né? Então, daqui a pouco é tipo de docinho, tipo de não sei o quê, tipo de... aqueles cookies, não sei o que, tem vários nomes hoje que eles vão inventando, sabe, né? Tem muita coisinha na parte de como é que eu vou dizer, doces, aqueles outros de potezinho também, mousses e bombons, brigadeiros e tal, né? Então, se for assim, pega assim, na hora tu vai no cadastro, vai no computador, tu vê que a lista é grande, tem mais de 100 de certeza itens, né? E aí você falou computador, tecnologia também. Tecnologia. Não é na caneta. E outra coisa, pelo fato de eu ter trabalhado na Roda em muitos anos, eu aprendi, como eu disse, tudo que eu aprendi basicamente foi lá, né? Que lá foi a maior escola, foi a Roda, né? Então, quando eu comecei com a padaria, desde o primeiro dia, 20 anos que nós temos para fazer agora, eu faço caixa todo dia, eu tenho isso no computador, uma planilha, né? Então eu acompanho o valor do caixa líquido, né? Todo dia o que deu. Eu comparo o mês de janeiro desse ano, ano por ano, janeiro, fevereiro, dia da semana, estatística. Mês a mês, uma estatística, eu tenho planilha desde 2005, tudo ali, ó, lançadinho. Daí eu sei dizer o valor total que deu no mês, valor total no ano por ano. Sim. Daí tu começa a olhar o ano tal, por que no ano tal, mês de agosto, setembro, outubro, caiu. Daí vai ver que pode ter um fator extra que ter contribuído e coisa outra e tal, né? Sim. Então, tudo isso eu tenho tudo histórico, né? Eu tenho, desde o começo eu fiz, né? E tem um produto que mais vende, assim, no dia a dia? O que mais vende, assim? É quase difícil de dizer. Nós, assim, até uns 7, 8 anos atrás, o pão francês, que deslanchava, né? Que era o carro-chefe que representava mais de 20% da soma total de todos os produtos. Tem aquela planilha que eu lanço aí, eu lanço de produção também, lançando tudo que tu faz ali, tu também tem um percentual, né? Nós tínhamos pão francês com mais de 20% do total de venda sobre todos os outros itens. Tem item que representa menos, 0, não sei o que, né? Mas o pão era 20%. Hoje o pão deve estar 10%. Sim. Até porque também... com a entrada hoje, todo quanto é mercado tem pão e várias padarias, e o pão que é o padrão, que é o básico, né? Então é fácil para todo mundo fazer, né? Então ele caiu, mas nós vendemos mesmo assim vendemos bastante bolo recheado, né? Inclusive isso com a promoção até mais, mas a gente vende bolo recheado, um dia de semana normal, 6, 7, 8 bolos, né? Olha então vende sempre, né? Bolo recheado, a gente vende bastante, graças a Deus, né? Cuca vendemos bastante também. Pessoal de fora, quando vem, gente que era raiz daqui, que foi embora, quando volta, tem que vir ali, pegar a cuca da padaria e tal, né? Então, que eu vou para Blumenau, para Indaial, para Joinville, até para fora do estado, às vezes em outros lugares, né? Eu tenho que comprar para levar, né? Doce a gente vende bastante também, sempre, o ano inteiro vende doce, que é coisa do Natal, né? Mas tem vários tipos, tem acho que uns 7, 8 tipos de doces, né? Também vende direto, sempre, né? Sim. Ô Chiquinho, a gente sabe que a padaria é diferente de outros comércios que tem um horário, né? A gente fala o horário do comércio. A padaria é diferente. Como é que é o dia a dia de uma padaria? Que hora que começa? Como é que funciona? A padaria é bem isso aí mesmo. A situação é bem diferente. Então,
Para ter, a hora que abre a padaria às 6h30, para ter o cafezinho ali, para ter o pãozinho, para ter um lanche, para ter alguma coisa para comer, alguém tem que começar bem cedo, né? E esse horário começa, o horário fixo é 3 horas da manhã, que a América começa 3h30, todos os dias. Daí quando chega sexta ou sábado, né? Que é os dias de mais movimento, às vezes tem que vir até mais cedo. Nossa. Na América tem mais uma funcionária, às vezes duas, né? Começa 3 e pouca aí para adiantar bastante coisa, para quando chegar às 6h30, que o pãozinho tem que estar assado, rosca tem que estar assado, os pão fatiados já tem que estar praticamente assado, pão de queijo tem que estar pronto. Então tem vários produtos que o pessoal procura bem cedo para o café, tem que estar pronto, massinha, chineca, essas coisas ali, né? Sim. E mesmo bolo seco para cortar, fazer fatia e tal, e salgado, frito, né? Todos os tipos de salgado, na pasteleira, 6h30 também tem que estar pronto, então tem que começar mais cedo. E depois, quando é 5 horas da manhã, daí começa outro grupo, mais 4, 5, né? Hoje, já aproveitando também, como é que é a estrutura, completando quase 20 anos, e como é que é a estrutura de funcionários, colaboradores? Nós começamos, acho que era a família e mais um funcionário, 2 naquela época, né? Em 2005, quando compramos, né? Que era bem pequena, bem reduzida, né? Sim. Então trabalhava a Méria, a Priscila e a Fabíola, acho que tinha mais 2 ou 3 o máximo, né? Hoje nós estamos em 16 ao todo, né? Então tem com a família junto, né? Que eu conto eu também, embora que eu sou a parte administrativa, né? Mas nós juntos, então, tá eu e a Méria, a Priscila e a Fabíola, 4, nós temos mais 12, né? Nossa. Que são funcionários que trabalham. Então a grande maioria, com a Mary mais outra que começa tipo 3 horas, a grande maioria começa antes de clarear o dia, né? Porque o forte de produção da padaria é de manhã. À tarde fica uma pessoa para limpeza, fazer a faxina, limpar todas as máquinas, todas as formas e tudo, a parte de louça que tem, né? De manhã tem uma que faz também, mas daí sempre só porque à tarde é forno, é geladeira, é tudo, é balcão, é piso, tudo, todo dia. Daí faz. E fritar salgado de tarde também, né? E daí o restante tudo é de manhã. E qual que é o horário de pico, assim, de maior movimento, os horários? Maior movimento. Nós temos assim um movimento bem forte, é horários de café. De manhã, tipo 8 até 9 horas, por aí. Sim. Mas quando é sexta-feira que as facções eles param, aí às vezes uma fila de gente assim que enche todas as mesas, tipo das 8h30 até umas 10 horas, que tem horários diferentes, até eles vêm em turnos diferentes ali. Sim. Mas então, sexta-feira é o dia que mais dá movimento de manhã pro café. E para comprar os produtos, tem horário também? À tarde, geralmente, depois que fecha para as empresas, né? Então, lá para as 3 horas da tarde, 3h30, 4 horas, das 4 até as 6 horas, 5h30, 6 horas, né? Ali é o horário mais forte de pico de gente que vai comprar as coisas para janta e muitos compram de noite para o café da manhã, né? Sim. Também, né? Então, os horários mais fortes, né? Eu sei que o grande diferencial de vocês também é a qualidade. Isso requer também bastante dedicação, Chico, para manter essa qualidade que vocês têm? Com certeza. Nós temos, desde o princípio, por exemplo, a Mary, né? Então, ela que coordena toda a produção, com a Fabíola junto, né? A Fabíola, inclusive, está fazendo nutrição hoje, faculdade de nutrição, para se preparar para poder ainda mais, além de qualidade, o que é mais saudável, né? Olhando por esse lado, né? Então, a Mary sempre acompanhou, sempre cuidou, desde o começo da padaria. Nós, às vezes, é difícil ficar... Um dia ficamos 2 dias fora, mas mais dias não, porque daqui a pouco perde a sequência, né? Então, seguimos receita, nós temos receita para tudo, né? Receita é quantidade, então, eu sei fazer, eu boto 10 gramas, às vezes um fermento de 10 para 12, 2 gramas, ou 3 ou 5, dá uma diferença, né? Ou qualquer tipo de produto, então, a gente preza muito por seguir receita em todos os produtos, né? Isso é um diferencial que nós temos e uma exigência, né? E buscar esse lado que dá mais trabalho, mas é o mais artesanal, né? Mais, assim, vamos dizer assim, mais caseiro, né? Sim. Porque se tu vai... Até a semana eu estava conversando, não sei onde aí, se tu vais tipo para fora, em qualquer lugar tu vai pedir um bolo seco, por exemplo. É tudo o mesmo sabor, porque existe a massa pronta, própria, tu só compra, só prepara ela, tu só bate e tu assa, né? Mas nós não, nós fizemos a massa, compramos a farinha e fizemos, temos a receita, por isso que o bolo dá um diferencial, né? Tanto o de abacaxi, como o de limão, que é o bolo de laranja, o bolo de, aquele de... Tem o baunilha também, o de chocolate, né? Não é aquela massa que vem pronta. Quando vem pronta, ele vende para Santa Catarina, para São Paulo, para a praia, para tudo quanto é lugar. É a mesma massa, né? E nós é a nossa massa. Sim. Como você destaca para manter a clientela? Né? Eu falo assim, a clientela fiel, aquela que sempre vai na padaria aqui quente. Há algum segredo? Ou é o que você falou dessa questão do compromisso de ter sempre qualidade? E já aproveitando também destacar a sua clientela aí já também, né? Sei lá, assim, o que a gente faz, porque na verdade, assim, ó, que a gente, desde pequeno, a gente foi acostumado a trabalhar com pessoas, né?
tanto na parte voluntária, de igreja, de catequese, de escola, de diretorias e coisas, com pessoas, né? Sim. Na empresa RH, é pessoas e assim tal. Então a gente sempre o quê? A gente sempre valoriza as pessoas, escuta as pessoas, a gente conhece as pessoas, conversa. Então, quando tu conhece o cliente, tu participa de algumas conversas, tudo isso vai fidelizando também. Sim. Nós acreditamos, né? Então a gente olha por isso, respeito às pessoas e a gente também tem um cuidado, como diz, com a qualidade, não só no fazer o produto, mas também no atender e no vender. E outra coisa importante, ó, que os nossos produtos, que a gente sempre tem falado isso, feito, todos os dias a Mary faz a conta. Hoje faz tanto, não é um padrão, faz 50 todo dia, seja o que Deus quiser. Não, hoje vão fazer menos, porque diminuiu, que nem agora com as obras lá, nós basicamente tem que fazer menos, porque o que sobra, nós não botamos para vender, né? Sim. Então, máxima vez, uma coisa ou outra, que é um pão que é fatiado, que ele aguenta, tu vende no outro dia. Mas se nós recolhemos, é produto fresquinho, né? Então, esse é um grande diferencial, E né? tem cliente que vai todo dia? Ah, tem muitos clientes que batem o cartão todos os dias, né? E a gente sabe que tem o cliente que é de todo dia, tem outro é um dia sim, um dia não, Sim. outro é por quando tem um evento, quando tem uma festa, faz coisa em casa. Tem o cliente do fim de semana, Sim. quando é sexta-feira, compra para semana e coisa e tal, né? Sim. Então tem de todos, né? Mas eu vejo, ó, nós temos qualidade, temos um bom atendimento. Eu vejo assim, a nossa tendência também, não é por falar, ninguém é perfeito, Sim. mas a gente sabe que elas têm experiência, têm prática, são agradáveis, são simpáticas, né? Isso faz uma diferença com um produto bom, né? E o preço também é bom, se comparar. Quando vem esse pessoal de fora, eu sempre diz, como é que vocês podem vender tão barato? Viajante, vem tomar um café, vem ele pagar, deu tanto. Não esqueceu alguma coisa? Mas por que não é barato? Não, mas eu confesso, não, é isso aí mesmo, barato. Então, um preço acessível, com produto Sim. de qualidade, com atendimento bom, então faz a diferença, né? Então, esse que é o nosso o diferencial que eu vejo, né? Mas regra, né? No dia a dia tu vai fazendo, tem coisa que é meio que piloto automático, né? Sim. Quando tu vê, tu tá fazendo, mas não tem uma regra para fazer, né? E o que você destaca, assim, do maior desafio de manter, né, uma padaria como o que vocês têm, Chico? Olha, se for olhar desafio, olhando assim agora, nos últimos tempos para cá, é a própria mão de obra, né? É uma dificuldade. Olha só. Isso é que nós pequenos temos, os grandes têm muito mais que nós ainda. E se tu fala com todos os ramos, que aí o problema é mão de obra, e depois mão de obra qualificada, e que quer trabalhar também, né? Então tem que estar preparado e tu tem que querer, né? Então gente que às vezes tu anuncia, vem 10, mas a gente que não tem o perfil daquilo que precisa, né? Sim. Então é uma dificuldade de mão de obra. Então a gente tem dificuldade. Quando tu tem que pegar alguém, tu tem que filtrar, e tu tem que acompanhar. E uma vez a gente sabe que também tu pega, não é de um dia para o outro que ele vai saber fazer aquilo que nós Sim. estamos 10 anos fazendo, né? Sim, a gente sim. sabe que tem um tempo, né? Mas é uma dificuldade a mão de obra. E né? nesses quase 20 anos, algum dia pensou em trocar de ramo ou desistir desse ramo? Não chegamos a falar nisso ainda, né? Mas o que nós já falamos do caso, é uma coisa natural que com o tempo eu e a Mary vamos deixar para os filhos, né? Porque nós não vamos, vai chegar uma hora que nós vamos ter que deixar para eles, né? Então já falamos sobre isso também, né? Olha só. Que é uma coisa que é natural, que não adianta pensar diferente, né? Sim. Então nós já chegamos, já faz uns 3 anos que nós vemos falando isso, então a gente já está preparando, eles também já sabem que vai chegar a hora que eles vão tocar e deles pode até mudar do jeito que eles acham que é melhor para eles dar conta, né? Como você vê o futuro da padaria Aqui Quente? Eu digo assim, eu sempre falo assim, ó, nós mantendo a nossa qualidade, seguindo receita, um produto diferenciado, que é um produto da base, como eles dizem, do tipo da avó, né, de antigamente, aquele caseiro, né, e tal, nós mantendo isso, o atendimento bom e tendo preço compatível, eu não vejo problema, né, e acompanhar a tecnologia, as mudanças, claro, né, Sim. porque a gente vê, já mudou muito de padaria e a tendência é mudar mais ainda, cada vez mais o povo quer as coisas tudo em pacotinho pronto para chegar e já degustar, né? Então quem sabe lá na frente daqui a pouco não vai ainda acelerar mais isso, né? Prontinho para tu chegar ali já existe alguma coisa, né? Sim. Cidade grande tu vai lá, o cara pega, tal, é tudo pronto aqui, lá e lá tal, né? Então daqui a pouco pode ser que chega também, né? Então quer dizer, não vou dizer que seja isso, mas a gente tem que estar por dentro e acompanhando as mudanças, né? Que vai ter nesse ramo que todos eles têm e ali vai ter também, né? Sim, antes da gente finalizar aqui, até umas perguntas um pouco diferentes. Claro que agrega também a questão da própria padaria, mas como você avalia Salete, né, nessa questão, né? Como um todo, né? Salete
Assim, ó, como a gente mora aqui desde 69, vim piazinho pra cá, né? É a terra que a gente mais quer, que mais gosta. Já tive a oportunidade de sair de Salete, o tempo da Roden, do Senai, quando temos aqueles alavancada. Eu fui convidado para ir embora, né? Mas eu nunca troquei Salete por quê? Porque é um lugar que a gente gosta, lugar simples, lugar pequeno, maior segurança, né? Então o Salete, Sim. mesmo que tem problemas, mas ainda é um lugar bom de se viver. Tu conhece as pessoas e tal. E eu acredito, assim, que para um negócio que a gente não tem aquela ambição de crescer muito grande, tendo para viver e se virar mais ou menos, tá bom? Sim. Salete é um lugar bom para viver por causa disso. Sim. Que a gente vê que tem muitas e muitas pessoas que moram em outras cidades que gostariam de estar no nosso lugar, morando num lugar mais tranquilo, né? Pode ser que o custo de vida é mais barato também, tu ganha menos, mas gasta menos, né? Então eu vejo que Salete é um lugar bom para viver, para ter um negócio pequeno também é bom, né? Uhum. Só que porque o problema de mão de obra que nós temos aqui, fora tem mais ainda e vai ter em todo lugar. E aqui tem um bom grupo de pessoas que tu conhece as raízes que são daqui. Depende do lugar que tu vai, tu não conhece ninguém, né? Então, Salete é muito bom. A importância de comprar aqui, da valorização do comércio, Chiquinho. Sempre defendi essa bandeira, não vou dizer que eu não compro fora, todo mundo compra um pouco fora, Sim. mas agora, o que tem em Salete, o que for possível comprar em Salete, eu sou da opinião que tem que comprar para defender. Porque às vezes tu vai daqui a Taió para comprar, para ganhar 100, 50, não muda nada, né? E para Salete faz a diferença porque o imposto gera para Salete, Sim. a cidade vai crescendo. Se a gente quer que Salete melhore e cresça, a gente tem que valorizar o comércio do nosso local. Eu defendo essa ideia. O comércio, como você avalia o avanço nesses últimos anos, precisa avançar ainda mais? O comércio, eu vejo que precisa, porque nós, aquilo que eu falei, cidade pequena, nós temos alguns comércios que tem aquele estilo lá de trás ainda, né? Se tu vai numa cidade grande, vê comércio na área de, não sei, não vou te dizer, tudo, mercado, alimentação, do vestuário, de imóveis, calçados. Sim. Eles têm assim, toda uma estrutura diferente, né? Cidade pequena é menor, mas porque também vende menos, né? Sim. Então, às vezes, tu não consegue investir para deixar um visual top para ter uma venda menor. E demora mais uns anos, também acaba demorando um pouco mais, talvez. Né, Demora também. mais, Mas que eu vejo assim, ó, para nossa realidade, só que daí isso, o pessoal diz, mas daí o pessoal vai comprar fora. Tem muita gente que sabe comprar fora. Mas se tu arruma tudo isso, faz igual os de fora, eles vão ficar aqui para comprar? Então também não sei, né? Sim. Então por isso, mais que teria como melhorar, teria, né? Porque na parte de atendimento, a gente sabe que existem algumas pessoas, alguns comércios que faltavam a preparação, treinamento. Sim. Então eu diria assim, ó, o pessoal que são donos de comércios, de loja, parte de CDL e da Assis, né? Então investir nos funcionários e também nos próprios proprietários, né? Para se preparar melhor, porque tu atendendo bem, às vezes tu não vai procurar outro lugar quando tu atende bem para pegar um produto, porque é um pouquinho mais barato. A não ser que tu faz uma viagem, quando tu vai ter que ir para Taió, para o sul, em uma outra coisa tu aproveita. Mas tem gente que sai de propósito, é porque alguma coisa não está satisfazendo às vezes, né? Então tem campo melhor, tem. Só que daí teria que fazer um estudo melhor para saber bem detalhado o que realmente está faltando, né? E a importância da família junto no trabalho, no dia a dia, na padaria, Chiquinho, como você destaca? Olha, eu digo assim, ó, se olhar, que a gente trabalhou muito também com pastoral familiar lá atrás, há 30 e poucos anos atrás na igreja, né? Pastoral familiar, né? Então, desde lá eu sempre peguei um conceito e tu vai começar a analisar isso profissionalmente, socialmente, em qualquer atividade, a família é a base de tudo, né? Se tu tens uma família bem estruturada, a tua estrutura, para qualquer ramo que tu vai, ela tá sólida porque a família é a base, né? A família é a base de tudo, né? Sim. Então ali a gente pode dizer também isso, que se fosse ali, ó, fosse 2 ou 3 sócios, né? É diferente, né? Família não. Toma ali, daqui a pouco nós vamos lá pro sítio, nós conversamos lá sobre a padaria, vamos viajar para qualquer lugar, daqui a pouco fala, vai lá e tal. Então, tá muito junto, né? Eu vejo assim que se a família se dá bem, claro, agora também a gente vê, tem empresas familiares que se brigam entre a família, né? Sim, sim. Também tem, né? Mas no nosso caso, a família deu muito certo e a gente tem um entendimento muito bom, né? A gente sempre está conversando e dialogando sempre dos negócios junto, né? Em casa, porque a família toda faz parte, né? Sim. Eu vejo que funciona porque, levando prestado, a família é a base de tudo, né? Que bom, queremos agradecer, ficamos muito felizes, né, da sua participação aqui no nosso canal. Agradecemos também sempre o apoio, a parceria. Francisco Quiniz, o popular Chiquinho, muito obrigado e o espaço para a sua mensagem final.
Obrigado também, Marcos, mais uma vez, por ter o espaço aqui na rádio, né, para vir Sim. aqui. E embora seja um bate-papo, né, que eu até Sim. acho que falei meio demais, assim, né? Não, tá ótimo. Mas, assim, eu agradeço isso, que é importante, que até com isso a gente talvez relembra alguma história que a gente já tinha quase que esquecido, mas quando tu começa a falar, vai vindo e tu vê, né? Então eu agradeço isso e sempre digo para as pessoas, assim, para todos, ó, cada um faz a sua história, né? E todas as histórias, não é tudo fácil, né? As coisas não vêm sozinho, né? Então, vendo aquilo que a gente passou, tem gente que passou muito mais dificuldade, mas desafios a gente teve, como diz, tu tem que enfrentar o desafio, acreditar que é possível, e nesse acreditar tu traz outras pessoas com energia que te ajudam e vai te dividindo teu peso e tu consegue superar, tanto no negócio de padaria, nessas viagens, nessas aventuras da gente aí, né? É porque tu vai criando uma energia positiva com mais gente que te ajuda, né? Sim. Então, acreditar nisso e se preparar, né? Como tem aquele ditado que diz, ó, o cavalo encilhado vez passa uma vez, tu não está preparado, tu não pega, né? Então a gente preparar, tanto estudar, ou buscar informação e assim por diante, né? Se tu está preparado, aparece uma coisa, tu tens condições de encarar e ir para frente, né? Os 20 anos é comemorado em que mês? Da padaria? É. Dia 14 de março 14 de março. de 2025. 2025. O dia 14 de março foi o primeiro dia que nós abrimos uma padaria, nós sozinhos abrimos um cachave lá e vamos atender os clientes. Sim. Que é a Priscila, a Fabíola e a Mary, né? Com mais, acho que 2 funcionários na época. Né? Sim. 14 de março de 2005. 2005. 2025 nós começamos, né? Sim. E daí Então, 2025 vai fazer completa 20 anos. 20 anos. 20 anos. E agora ano que vem, tá pertinho, né? Olha aí. Quando vê, tá ali. 20 anos. Muito obrigado. Com a gente aqui, Francisco Quiniz, né, o popular Chiquinho, que era da Holden, depois e agora da Quiquente. Daqui quente, é isso aí. Valeu. Muito obrigado em mais um podcast aqui com a gente. E na técnica, tá firme e forte, hein? Muriel Canaã.